Mas você também consegue separar a casca de fora com o método de ventilação, simplesmente por corrente de ar. Bom, agora nós vamos falar do método de separação de misturas homogêneas. Aí eles já são mais complexos, mais elaborados, um pouquinho mais difícil. Não chega a ser difícil, mas eles dão um pouquinho mais de trabalho para separar, tá bom? Aqui eu posso separar o sólido do líquido, o líquido do líquido, gás do gás, ok? Aqui um exemplo de um dos métodos que a gente vai ver dessa separação homogênea, tá bom? Bom, o primeiro método é a evaporação. Olha só, a evaporação é um processo de vaporização, ou seja, a água vai passar do estado líquido para o estado de vapor ou para o estado gasoso de forma lenta. Então, a evaporação é uma vaporização de forma lenta. Então, olha só, um método de separação de mistura do sólido para o líquido por evaporação do solvente. Então, eu tenho aqui água misturada com sal. Então, eu coloquei para ferver. A água que vai evaporar, aqui no caso, se eu colocar para ferver, aí eu vou utilizar a ebulição, ok? Na evaporação, eu utilizo a temperatura ambiente. Então, a água ela vai mudando de estado físico para o estado de vapor e no fundo vai ficar o sólido que estava ali dissolvido, solvente no caso. Esse método também é conhecido como cristalização. Em um recipiente aberto, simplesmente permite-se que o solvente evapore, deixando-se do sólido. Pode ser acelerada aquecendo a mistura. Então, quando eu aqueço, eu tenho o processo de ebulição, é o processo de vaporização de forma rápida. A evaporação é o processo de vaporização de forma lenta. Um exemplo também é a extração de sal do mar. Então, nas salinas, o sal é obtido a partir da água do mar através desse processo. Coloca-se a água nesses compartimentos, uma lâmina de água, a água evapora e ali o sal se cristaliza, depois ele é retirado, ok? O outro processo é a sublimação. É usado quando apenas um dos sólidos sublima, passa para o estado gasoso quando é aquecido. Então, ele passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Na sublimação, as substâncias podem ser separadas de forma que você consiga reaver a parte sólida. Alguns exemplos de sublimação, algumas substâncias que a gente consegue separar: o iodo, o enxofre, o naftaleno, da onde a gente faz a naftalina, que são umas bolinhas que a gente coloca. Tem pessoas que colocam, né, em locais estratégicos de guarda-roupa, gaveta, para espantar traças, pequenos insetos. Ela é um veneno, então ela passa do estado, ela libera um cheiro, um odor que não é muito bom. Então, ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Esse método, ele recentemente passou a ser usado para impressão de camisetas. Olha que interessante, com uma impressora especial, é preparado um desenho em uma folha de papel e através de uma prensa térmica, a tinta sublima, ela passa do estado que ela está para o estado de vapor e vai se transferir para o tecido. Tem a vantagem de não desbotar e mantém a tonalidade original, ok? Bom, o outro processo é a destilação simples. Na destilação simples, a gente usa um equipamento, no nosso laboratório tem esse equipamento, são várias vidrarias que são conectadas
Então, a gente tem um balão de destilação, a gente usa termômetro, a gente usa uma rolha, a gente usa um condensador, que é esse equipamento aqui, e ele tem duas saídas, ok? Nós usamos aqui um balão de recolhimento, um vasilhame onde a outra substância irá cair. Então, na destilação simples, a gente coloca a substância aqui no balão de destilação e coloca para aquecer. O que vai acontecer? Nesse método, eu vou separar uma substância sólida que está dissolvida num líquido, né, no solvente. E não se deseja perder o último, como ocorre na evaporação. Por exemplo, na evaporação, eu separo o sólido do líquido também. Só que o que me interessa é só o sólido, o líquido não me interessa. Então, eu vou perder o líquido para o ambiente. Nesse caso aqui da destilação simples, eu quero o sólido e eu quero o líquido. Então, o líquido não pode escapar. Então, o que acontece? Eu coloco a substância aqui. Vai começar a ferver. O líquido que está aqui, o solvente, ele passa do estado líquido para o estado de vapor, quando chegar no ponto de ebulição dele. Então, do solvente, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai virar vapor. Quando ele chegar aqui no condensador é ligado, isso aqui são duas camadas. Eu ligo aqui uma água corrente, ela só vai passar onde está aqui em azul, ok? E aí, nesse condensador, ele vai estar frio, bem frio. Aqui está tudo muito quente. Quando o vapor d'água chega aqui, ele encontra uma temperatura mais baixa, ele muda, quer dizer, aqui está líquido, aqui está vapor. Quando ele chega aqui, ele volta para o estado líquido. E aí, a água ou o solvente, né, ele vai escorrer aqui e eu vou conseguir pegar no balão de recolhimento, nesse recipiente aqui, ok? E o sólido vai ficar todo aqui no fundo, ok? Não existe necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito mais elevado do que o solvente. Então, aqui eu só quero separar o líquido do sólido, então não preciso controlar a temperatura, a gente controla aqui para a gente ver se vai demorar ou não para a destilação começar a ocorrer. Mas não há necessidade de controlar a temperatura. A gente consegue separar aqui a água do sal, a gente consegue separar a água destilada. Por exemplo, a água que a gente consome é uma água cheia de sais minerais. No laboratório, a gente muitas vezes precisa dessa água aqui, ó, destilada, sem sais minerais nenhum. Então, a gente destila a água. Como é que a gente